TV Mar News e olha só, gente, a gente vai conversar agora sobre o fim das relações afetivas, né? Tem gente que tem dificuldade em superar o fim das relações afetivas e a gente vai conversar nesse momento aqui no estúdio com Larissa Roster, ela que tem dicas aí para passar para a gente, inclusive para dizer quando é que a gente começa a perceber que aquele fim da relação afetou a gente de uma forma a mais do que deveria. Bom dia para você, Larissa. Oi, Paulane, bom dia. Bom, a gente precisa analisar como é que está aquela nossa relação, não é? Então, as pessoas, elas nos dão sinais. Então, se a gente já está numa relação conturbada, numa relação tumultuada, precisamos ficar atentos a todos esses sinais que estamos tendo para que a gente cuide cada vez mais do nosso psicológico, tá? Então, as pessoas, elas tendem a ter uma certa dificuldade justo nesse término em virtude de toda essa situação. Porque fica uma relação tumultuada, conturbada e as pessoas passam a ter uma dependência afetiva, uma dependência emocional com o seu companheiro ou com sua companheira. E quais são as dicas que você poderia deixar para a gente? Bom, em relação às dicas, a gente precisa entender como é que está esse relacionamento, tá? Para que a gente tenha um relacionamento positivo, a gente deve buscar um bom diálogo, uma boa parceria, uma boa sintonia, um bom relacionamento, certo? Mas quando a gente vê que essa relação já está desandando, vamos puxar o parceiro, vamos dar uma conversada, vamos dar uma analisada, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode contribuir significativamente para que esse relacionamento não chegue ao fim. Tem gente que, olha, terminou a relação, já quer tentar então ter uma amizade com aquela pessoa. Isso é de fato possível e saudável? Bom, possível é. Só que precisamos saber o motivo desse término. Muitas pessoas é super de boa continuar uma amizade após o final do relacionamento. Para outras não, porque não se sente bem favorecida com o fim dessa relação. Não gostaria de ter terminado, gostaria de continuar naquele relacionamento e não aceita. Então não vê sentido também de dar uma continuidade numa amizade. Entendi. E tem gente também que acaba buscando desculpas para estar sempre em contato com aquela pessoa. Esse seria também mais um sinal que estaria mostrando que aquela pessoa não conseguiu superar o fim da relação? Isso, essas pessoas que mesmo após o término, elas buscam estar em contato com outras, com o seu ex-companheiro, sua ex-companheira, são aquelas pessoas que costumam utilizar da sua autossabotagem. Então, mantém o contato, tenta manter o contato, seja através de uma ligação, ou de uma mensagem, ou de ficar ali fuçando a rede social, de querer notícias, de mandar um oi, perguntando como é que você está. Muitas pessoas estão aproveitando essa situação também agora que a gente está vivenciando para tentar ter notícia do seu ex-companheiro. Então, aproveita esse período do confinamento para dizer, você está bem, para puxar o assunto. E essas pessoas que elas costumam fazer isso são pessoas que elas estão com sua autoestima meio que lá embaixo, meio tristes, deprimidas. Então a gente precisa buscar ter esse resgate dessa autoestima para que a gente não passe a ter uma dependência emocional pelo seu ex-companheiro ou ex-companheira. A gente tem inclusive casos, né, que inclusive motivam até algumas músicas, né? Sim. Bebeu, liga para o ex, manda mensagem para o ex, e aí vem os conselhos, nunca faça isso. Mas de fato isso acontece muito e é mais também um sinal de que a superação do fim daquela relação não está indo bem. Como é que a gente deve proceder diante disso? Bom, se ambas as partes, ou pelo menos a parte que realmente resolveu terminar essa relação, ela está muito decidida sobre a sua decisão, a decisão que foi tomada, a gente precisa buscar dessa continuidade, tá? Porque aquele ex-companheiro, aquela ex-companheira que ela não se sentiu favorecido, sempre vai utilizar gatilhos para poder manter contato, tá? Então, no primeiro momento que vai numa balada ou que vai realmente tomar algum drink, a primeira coisa, o primeiro sinal é o quê? Mandar uma mensagem. E isso chega um momento que passa a não ser saudável. Por quê? Porque aquela pessoa, ela já está dando continuidade na sua vida e a gente precisa buscar fazer o mesmo.
Pois é, e aí tem os casos extremos também, né? As pessoas acabam, tem algumas pessoas que acabam de repente desabafando sobre o término com o próprio ex. Isso não é saudável. Nem um pouco, tá? Exceto que esse término tenha ficado muito bem resolvido, muito bem entendido sobre ambas as partes. O ideal é que essa pessoa que ela está a fim de desabafar, ela procure um acompanhamento psicológico, ela procure ajuda profissional, para que ela realmente, de fato, tenha o acompanhamento necessário, a ajuda necessária, que vai ser muito importante para ela. Então, Larissa, a gente tem como a gente perceber quando a coisa não vai bem, né? Então, olha, foi terminado um relacionamento, quanto tempo mais ou menos seria normal para que uma pessoa pudesse viver, digamos assim, o luto desse período do fim de relacionamento? O que é normal? Bom, isso depende muito de cada pessoa, tá? Tem aquelas pessoas que acabam a relação e ela já consegue adentrar em outra, já consegue dar sua continuidade. Tem aquelas pessoas que ela tem uma dificuldade ainda maior. Elas têm aquela necessidade de estar ali, ó, revivendo naquela nostalgia, naquela melancolia, naquele sofrimento que passa a ser desnecessário, mas que aquela pessoa ainda não entende. Então, o que a gente deve ficar atento sempre são os sinais, porque as pessoas nos dão sinais e elas vão ter na nossa vida o espaço que a gente der a elas. Então, quanto mais espaço eu dou para aquela pessoa ficar na minha vida, mais ela vai permanecer. Quanto menos espaço eu der, mais rápido eu vou sair dessa, mais rápido eu vou dar continuidade. Mesmo que eu não queira adentrar numa nova relação, certo? Eu vou estar bem comigo mesmo, que isso é o mais importante. Que a gente precisa entender que antes de a gente buscar estar bem com o outro, precisamos estar bem consigo mesmo. Porque quando a nossa companhia nos basta, o outro ele só vai complementar, o outro só vai agregar valor na nossa felicidade. Então a gente deve cada vez mais buscar ajuda terapêutica, independente de demanda ou não, para que a gente possa ter a nossa mente sempre saudável, sempre autoestima, sempre lá em cima, pensamento positivo e que quando adentrar numa relação afetiva, não deixa que o outro seja a sua maior prioridade. Seja sempre a sua maior prioridade para evitar sofrimentos desnecessários. Então, essa dica que você deixa, né? A partir de que momento a gente começa a perceber que aquela situação já passou do limite, né? Eu preciso de ajuda a partir de agora. Como é que a gente consegue identificar que a gente está precisando de ajuda para superar o fim de uma relação e qual é o momento, então, de se procurar um psicólogo, um profissional? Bom, em relação à procura do psicólogo, à procura do profissional, sempre é tempo da gente buscar essa ajuda psicológica, terapêutica, até porque, como eu falei há pouco, não precisa-se de uma demanda específica, tá, para a gente ir ao psicólogo. Mas em relação a essa situação, a gente vê em virtude de quê? Das discussões, foi que a gente conversou no início, das discussões, da falta de sintonia, dos desentendimentos que vem acontecendo, dos abusos psicológicos, das agressões físicas. Então, antes a gente vinha ser falado muito sobre a questão da violência apenas física, não é? Mas a agressão psicológica, ela vem acontecendo de fato, ela é muito notória e a gente precisa ficar atento a todos esses sinais. Pois é, gente. Então ficam as dicas aí para quem está acompanhando a nossa programação, né? As relações iniciam e acabam a todo momento e é preciso que nós tenhamos, de fato, um equilíbrio. Quando a gente ultrapassa essa linha do equilíbrio, chegou a hora, então, de fato, de reconhecer. Eu acho que o principal é isso também, não é, Larissa? É conseguir reconhecer que você precisa de ajuda e que não é vergonhoso pedir ajuda de um profissional ou mesmo a própria família também pode ajudar, os amigos podem também ajudar nesse processo, porque muitas pessoas também acabam se refugiando em balada, na bebida, até isso também é um sinal de que a coisa não vai bem, né? Isso. Então,
Como você falou, você frisou, essa questão do acolhimento familiar é muito importante, dos amigos, do profissional principalmente, porque ele é aquela pessoa capacitada para fazer toda essa orientação. Então, Porlane, a gente precisa ficar sempre atento e se permitir reconhecer que, de fato, as coisas não andam bem. Não é vergonhoso a gente ir ao psicólogo, não é vergonhoso a gente buscar ajuda psiquiátrica, não é vergonhoso a gente dizer assim, ó, essa relação realmente ela não dá mais. Preciso seguir minha vida. Agora, quanto mais atento eu estiver aos sinais, a tudo que está acontecendo, mais preparado, mais disposto a sair dessa eu vou estar. Pois é, a gente vê inclusive, né, que muito fim de relacionamento acaba com crime passional também, né? E aí esse já seria o extremo do caso. Então, o que é muito importante é essa questão desse tratamento, essa questão do equilíbrio. Isso. Muitos casais, inclusive, fazem a terapia de casal em virtude dessa situação também. Porque aquelas pessoas que elas não estão com o seu psicológico tão legal, que elas não estão se sentindo afetivamente tão positivas, tão bem, que a sua autoestima ela não está tão resgatada, não está tão em dia, o que é que elas fazem? Passam a ter uma total dependência sobre o outro parceiro. E, de repente, quando aquela pessoa não quer mais estar naquela relação, o que é que elas fazem? Elas se veem sem saída, sem alternativa, e em muitos momentos, em muitos casos, acontece justo o que você me trouxe agora, essa questão dos crimes passionais. Pois é, gente, a gente conversou agora sobre como lidar com o fim das relações afetivas aqui com a psicóloga Larissa Rossiter. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News, Larissa. Obrigada a você, Porlane, pela oportunidade. Estou à disposição. Gente, a gente já tem imagens aí da enchente lá do Santana do Ipanema. A gente já tem vídeos aí dessa imagem. Olha só, o município de Santana do Ipanema, né, sofreu a maior cheia da história do município. A gente tem informações e aí vídeos passando, inclusive, na sua telinha, mostrando a situação, como ficou o município de Santana do Ipanema, com a cheia que aconteceu há 2 dias atrás. O que é que aconteceu? Choveu muito na cabeceira dos rios de Ipanema e houve também o rompimento de uma barragem lá em Pernambuco que acabou descendo toda essa água lá para o rio Ipanema. A gente tem aí, olha só, imagens, inclusive, do momento em que esse prédio que você está vendo aí, ele acaba desabando por conta da força da água lá do rio Ipanema. A gente acompanha aí, olha só. Foi a primeira vez na história que a água passou acima dessa ponte. Chegou a esse nível, né? Ou seja, como eu já havia frisado, foi a maior cheia da história do rio Ipanema e a cidade hoje, infelizmente, sofre ainda com isso, né? São mais de 1.000 pessoas que estão desalojadas lá em Santana do Ipanema por conta dessa cheia. São as informações que nós temos, inclusive os moradores de lá, que nesse momento em que a gente fala sobre o combate ao coronavírus, a expansão do coronavírus aqui no nosso estado, mais de 1.000 pessoas nesse momento se encontram em abrigos, se encontram em ginásios aglomeradas por conta do que aconteceu. Então, se você de repente puder fazer doações, puder ajudar de alguma forma os desalojados da cheia do rio Ipanema, lá em Santana do Ipanema, olha só o momento exato em que o prédio vai abaixo por conta da força da água lá em Santana do Ipanema. Isso, eu repito, foi anteontem, gente, por conta da cheia do rio Ipanema, certo? E olha só, essa água, né, que veio por conta da barragem a barragem que rompeu lá olha, SOS do Ipanema. Então, doe alimentos, roupas, lençóis, água potável, itens de higiene, materiais de limpeza, colchões, utensílios domésticos, fogão, mobiliário em geral. Ponto de arrecadação aqui em Maceió, na Associação dos Municípios Alagoanos, ou seja, lá na AMA, na Avenida Dom Antônio Brandão, 218 Farol, das 8 às 18 horas. É aquela principal que fica ali no hospital,
na rua próximo ao hospital da Unimed, certo? Então fica aí para vocês a forma de doar aí lá na AMA. Então, gente, olha, a gente tem inclusive informações, toda a água que desceu pelo rio Ipanema atingiu o município de Batalha também, que tem uma margem maior. A gente tem informações aí, como o leito do rio é maior do que o rio Ipanema, a gente não teve tantos problemas de alagamentos na cidade. Apenas algumas propriedades que ficavam de fato no leito do rio, que foram invadidas algumas ruas que ficavam muito próximas, mas a gente não houve grandes perdas. A gente fala aí sobre pessoas desalojadas, né? Mas a gente não teve nenhuma morte, isso porque toda a equipe, inclusive, eu queria dar os meus parabéns para a equipe da Sala de Alerta da SEMAR, que esteve trabalhando arduamente, isso eu digo com propriedade, porque meu marido é de lá e ele esteve, de fato, trabalhando bastante durante a madrugada, acompanhando, e também o pessoal da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, que foram informados que essa enchente, que o rio iria atingir esse ponto, foram informados e estiveram lá, de fato, trabalhando para a retirada dessas famílias, para a gente evitar vítimas dessa forma. Mas toda a água que desceu, passou por Batalha, ela continua seguindo também o seu curso, e inclusive a Defesa Civil do Estado passou informação a respeito da vazão da hidrelétrica de lá do Xingó, que vai passar de 550 para 1.100 metros cúbicos. E aí ele pede, então, para apoio, né, das pessoas, para a população ribeirinha, para que a gente possa disseminar essa informação com cuidado na população ribeirinha. Essa informação já circula nas redes sociais, mas vale a gente lembrar que a vazão, essa 1.100 metros cúbicos por segundo, ainda é uma vazão mínima de lá do Rio São Francisco. Mas vale a gente ressaltar ainda essa informação, porque de repente pode ser que alguém tenha invadido o leito do rio. Então, as pessoas que de repente tenham invadido o leito do rio, fiquem atentas, porque a vazão do rio vai voltar ao seu normal por conta dessa água que está descendo lá do rio Ipanema, tá? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui no TV Mar News.